Bem-vindos ao canal La Poderosamente. O nome do canal tá em espanhol e se diz La Poderosamente, independentemente do idioma do vídeo. O versículo de hoje é Mateus 25, versículos 31 a 40. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro, te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: Digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Irmãos e irmãs, esta é a palavra de Deus. Então, antes de começarmos nossa reflexão, vamos pedir a direção de Deus. Pai, nós te pedimos a tua graça, a sabedoria do teu Espírito, para que a gente possa não só ler, mas compreender de verdade o que a tua palavra quer nos dizer hoje. Que o nosso coração esteja bem aberto para receber e para ser transformado por ela. Amém. Bom, essa passagem que acabamos de ler, ela nos transporta para um dos cenários mais solenes de toda a Bíblia, sabe? É o momento do retorno do Filho do Homem, de Jesus Cristo, em toda a sua glória, em toda a sua majestade. E aqui, perceba a grandeza desse momento. É algo universal. O texto é bem claro quando diz todas as nações, ou seja, ninguém vai ficar de fora. É um encontro, definitivo de toda a humanidade com o seu Criador, com o seu juiz, ali diante do trono celestial. Para explicar isso, Jesus usa uma imagem que era muito familiar para quem ouvia naquela época, né? A imagem de um pastor separando as ovelhas dos bodes. E olha, essa separação não é algo aleatório de jeito nenhum. Ela reflete uma diferença fundamental que é baseada nas ações de uma vida inteira, como o próprio rei vai explicar logo em seguida. Então, à sua direita ele coloca as ovelhas, os justos, e à sua esquerda, os bodes. Certo, então a gente se pergunta, qual é o critério para essa separação? O que, afinal, diferencia as ovelhas dos bodes? E a resposta que o rei dá, ela é surpreendente e, ao mesmo tempo, muito, muito prática. Porque, veja bem, não se trata de quanto conhecimento de teologia a pessoa tem, ou qual seu status social, seu poder, nada disso. O critério é o amor colocado em prática, o amor em ação. O rei, então, lista 6 atitudes, 6 atos de misericórdia. Ele fala sobre dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, acolher o estrangeiro, vestir quem não tem roupa, cuidar de quem está doente e visitar quem está na prisão. O ponto central aqui, que a gente precisa entender, é que a herança do reino está ligada diretamente a esses gestos. Gestos bem concretos de compaixão, de serviço a quem está vulnerável. E é aqui que a gente chega no coração da passagem. No ponto que é, crucial e que transforma completamente a nossa forma de entender o que é o serviço cristão. A reação dos justos é algo que chama muito a atenção, né? Eles ficam genuinamente surpresos. Eles perguntam: Senhor, mas quando foi que a gente te viu e fez isso por ti? Essa pergunta deles revela uma humildade imensa. O serviço que eles prestaram não foi pensando em ganhar uma recompensa no céu, sabe? Não foi por isso. Brotou de um coração que simplesmente amava. E aí vem a resposta do rei, que é a grande verdade teológica aqui. Ele diz: Eu digo a verdade. O que vocês fizeram a algum destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Olha que profundo. Cristo se identifica de um jeito tão íntimo com quem precisa, com os vulneráveis, com os que estão à margem, que quando a gente serve a essas pessoas, na verdade estamos servindo diretamente a Ele. É um convite, um chamado para a gente ver o rosto de Cristo no nosso próximo. Ok, então como é que a gente pega esse ensinamento tão poderoso e aplica na nossa vida hoje? Como é que essa parábola pode moldar a nossa fé no nosso dia a dia? A resposta é clara, é a fé que se transforma em ação. Essa passagem nos mostra alguns princípios que são fundamentais para a fé cristã. Primeiro, que não é uma fé parada, passiva. É uma fé que age,
que age com justiça e com misericórdia. É uma fé que cultiva uma cultura de cuidado com o outro. E também uma fé que mantém acesa aquela paixão por alcançar quem ainda não conhece a Cristo. Agir com justiça e misericórdia, isso nada mais é do que a tradução do amor na prática. O que isso quer dizer? Quer dizer que a nossa fé não pode ser só um conjunto de coisas em que a gente acredita. Tem que ser um jeito de viver. Um jeito que aparece na maneira como a gente trata as outras pessoas. Sabe, amor a Deus e amor ao próximo, essas duas coisas não se separam. É, no fim das contas, o grande teste para ver se a nossa fé é verdadeira, autêntica. E esse princípio não é novo, ele ecoa lá no Antigo Testamento. O profeta Miqueias, séculos antes de Jesus, já perguntava: o que o Senhor exige de nós? E a resposta dele era: pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. O que Mateus 25 faz é nos mostrar, de um jeito bem prático, como é esse caminhar humilde no dia a dia. E agora, chegando ao final da nossa reflexão, a palavra de Deus nos faz um convite. Um convite para olhar para dentro. Não só para a gente admirar esse ensinamento tão bonito, mas para deixar que ele mexa com o nosso coração, que ele nos examine por dentro. Então a pergunta que essa palavra deixa ecoando para cada um de nós é a seguinte: no nosso dia a dia, sabe? Na nossa rotina, no trabalho, na nossa família, em quem a gente pode enxergar o rosto de Cristo que precisa de ajuda? Quem é a pessoa com fome, com sede, o estrangeiro, aquele que precisa de roupa, o doente ou o que está preso? Quem são essas pessoas ao nosso redor? E a pergunta final é: como é que eu posso servir a essa pessoa e a Cristo nela, hoje, de um jeito prático, concreto? E para a gente encerrar, eu queria deixar um agradecimento muito especial para Miriam Sachô, mãe, uma grande mulher que formou uma família linda. Que Deus continue abençoando muito a sua vida e que esse crescimento na fé e no estudo da palavra seja constante.